Bom dia, terceiro ano. Bom dia, seja bem-vindo, estudante do terceiro ano que está acompanhando essa aula. Eu sou o professor Joelson, quero dar as boas-vindas também aos professores, pais e responsáveis que acompanham essa aula que será de língua portuguesa. Vamos dar continuidade à sequência didática em que estamos estudando sobre cartas e nossa aula de hoje tem a seguinte habilidade do currículo paulista. Vamos para a tela? O título da nossa aula é Caixa de Correio, com a disciplina de língua portuguesa, e eu sou o professor Joelson, como vocês conseguem ler na tela. As habilidades são as seguintes: EF02, LP04, grafar corretamente palavras com ditongos, vassoura, tesoura, dígrafos, repolho, queijo, passeio e encontros consonantais, graveto, bloco. EF02, LP02, grafar palavras desconhecidas, apoiando-se no som e na grafia de palavras familiares e ou estáveis. E EF02, LP01A, grafar corretamente palavras conhecidas familiares. Estudante do terceiro ano, você está sentado em um local confortável, você organizou seu espaço para estudo? Para que você consiga organizar os seus registros, você pode utilizar o celular, o telefone, para fazer aí alguma foto e melhorar o seu registro no caderno e lápis. E se precisar assistir novamente essa aula, você pode ir lá no repositório e assistir. Vamos continuar nosso trabalho com as cartas na aula de hoje? Vocês perceberam o título da aula de hoje? Nossa aula de hoje, Caixa de Correio. Vocês descobriram na nossa última aula, em que tivemos uma canção, o que é um serviço de correio e o que é o correio? Pois é, na canção estudada na nossa última aula, nós tínhamos uma estrofe que dizia: se um dia você se lembrar, escreva uma carta para mim, bote logo no correio com frase dizendo assim. Pois é, se um dia você se lembrar, escreva uma carta para mim, bote logo no correio. No correio, um serviço de entrega de cartas. E o título dessa aula é uma caixa de correio. Eu quero convidá-los para a leitura do slide a seguir. O que vamos aprender? Atenção! Vamos aprender a fazer uma caixa de correio. Nesta aula, vamos planejar a fabricação de uma caixa de correio. Vocês observam aí numa ilustração uma caixa de correio e o que é que tem dentro dessa caixa? O que vocês identificam? Algumas cartas, envelopes. Podem ser cartas, podem ser também outras correspondências, mas estamos estudando cartas. Essa imagem nos ajuda a pensar no nosso objeto de estudo, no nosso texto de estudo. Na nossa próxima tela, vejam, eu tenho primeiro as cartas saindo aqui da caixa de correio. E como vocês já viram, nós vamos aprender a fazer uma caixa de correio. Muitas cartas. Temos aqui, para planejar essa fabricação da caixa de correios, uma lista de materiais para confecção. Vejam, eu trouxe aqui para vocês uma caixa de correio que está quase pronta. E nós vamos planejar aí a confecção. Ela está quase pronta, mas a gente vai conversar sobre cada uma de suas partes e de todos os materiais que foram utilizados na construção, na confecção dela. Vamos lá? Olhem para essa caixa que está aqui na minha frente. Vamos fazer uma lista de materiais. Eu vou abri-la. Ela está fechadinha. Observe de perto e tente identificar os materiais, porque nós vamos fazer uma lista. Observe. Estava fechada.
mas eu já abri. Vocês identificam os materiais dessa caixa? Porque faremos uma lista. Vamos lá. Eu vou dizer para vocês qual foi o primeiro material que eu utilizei para construir essa caixa. Eu usei esse papel aqui, que é chamado de papel Paraná. Eu poderia ter usado papelão. Sim, poderia ter usado papelão. E poderia ter construído essa caixa de uma outra maneira, a partir de uma caixa de sapato, por exemplo. Mas, na caixa que vocês observam, eu utilizei papel Paraná. Vamos escrever papel Paraná na nossa lista? Vamos lá. Papel Paraná. Vou pegar a minha caneta, você se organize com o seu lápis, no seu material para registro. Papel Paraná. Como que eu escrevo papel? Papel. Paraná. Olha. Registrei, então, o primeiro material utilizado para a confecção dessa caixa. E vejam, para riscar este papel, esse retângulo, para que ele tivesse uma medida exata, eu utilizei a régua. Eu utilizei uma régua para fazer isso. Vamos escrever a palavra régua comigo? Como que eu posso pensar na escrita da palavra régua? E então, eu posso pensar no início da palavra, do nome da professora Regiane. Então, régua. Mas é um pouco mais agudo, não é re, é ré. Régua. E então, eu posso pensar em outras palavras que conheço para me ajudar com a escrita de régua. Que outras palavras que eu conheço que me ajudariam? Guaraná, tem um trecho dessa palavra na sonoridade que pode me ajudar a escrever régua. Água. Vamos utilizar então esse trecho? Vamos. Então, para régua. Então, registrei papel Paraná e agora régua. Além da régua, eu utilizei uma tesoura. Uma tesoura sem ponta, nesse caso. Vamos escrever tesoura. E então, para tesoura, começo tesoura. Tesoura. Como que eu continuo? Eu conheço alguma palavra que pode me ajudar a continuar a escrita dessa palavra tesoura? Olha, eu tenho a palavra cenoura. Estou colocando aqui na tela. Cenoura. A palavra cenoura pode me ajudar a escrever tesoura? Atenção! Sim, pode. Tesoura. Isso. O restante. O restante da palavra. Muito bom. Está acompanhando aí esse momento de escrita, fazendo aí a sua lista de materiais para a confecção de uma caixa comigo? Vamos lá. Vamos continuar escrevendo materiais que podem ser utilizados. Volto para a caneta com vocês. Além da tesoura, eu utilizei fita adesiva. Utilizei fita adesiva para confeccionar essa caixa. Vamos identificar onde está a fita adesiva olhando para a caixa? Vejam, aqui
eu tenho a utilização da fita adesiva, que me dá essa possibilidade de dobrar. Eu utilizei a fita adesiva aqui e eu vou registrar na tela. Vocês comigo. Fita adesiva. Fita adesiva. Adesiva. Mas temos outros materiais, além da fita adesiva. Qual outro material que eu poderia ter utilizado em substituição, por exemplo, ao papel Paraná, que foi o papel que nós escrevemos já consta na nossa lista, já está na nossa lista. Poderia ter utilizado papelão. Vamos lá, escrever papelão. É um material possível para essa confecção. Papelão. Papelão. Qual outro material vocês observaram na caixa? Qual outro material? Tem um fio aqui, vocês perceberam a presença de fios? Tenho dois fios, tenho esse fio aqui segurando a estrutura da caixa e temos também esse fio, que poderia ser uma fita ou um fitilho, para fechar a nossa caixa. Então vamos escrever fio. Que palavra poderia nos ajudar a escrever fio? Se você conhece alguém que se chama Caio, o nome do Caio pode ajudar. Ou a palavra tio também pode nos ajudar a escrever fio. Vamos escrever fio. E por último nessa tela, a gente pode substituir esse fio por uma fitinha. Vamos escrever fitinha. 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 E fitinha, que palavra pode me ajudar a continuar essa palavra fitinha? Casinha, boazinha. Em geografia nós estamos utilizando uma música que fala da casinha. Então podemos nos apoiar nessa palavra casinha para escrever fitinha. Fitinha. Nós observamos esses materiais na caixa de correio que eu trouxe. Nós poderíamos ter utilizado outros. E o meu desafio para você que já está escrevendo aí com mais autonomia é que você faça uma lista com possibilidades de materiais. Imagine quais materiais você pode utilizar para fazer uma caixa de correio. Você poderia utilizar uma caixa de sapato. Então, se você pensa que poderia utilizar uma caixa de sapato, escreva. Faça uma lista, estenda essa lista, que nós vamos fazer aqui. Vou estender um pouquinho também essa lista com vocês. Eu poderia, ao invés de escrever fita adesiva, escrever fita crepe. Vamos lá? Fita crepe. Fita. Eu já escrevi fita na minha lista anterior. Aqui eu estou escrevendo de uma outra maneira. Fita crepe. Mas como que eu vou escrever crepe? Posso pensar num sorvete de creme. Pois é, creme. Ou no nome de alguém, Creuza. Eu posso me apoiar nessas outras escritas. Então, fita crepe. Além de fita crepe, poderia ter usado para essa caixa, ou poderia usar uma folha colorida para encapar. Poderia usar uma folha colorida para decorar, para fazer alguns recortes e para tornar essa caixa mais bonita. Desculpa, é que eu tô com uma dúvida, professor. Pode ser rosa? Pode ser rosa. Ai, que lindo! Então eu vou fazer rosa, tudo bem?
Tá, eu tô anotando tudo. Muito bom. Tá anotando? Que bom, Doroteia, tá que você anotando? chegou Onde que aqui. tá? Tô perdida aqui. Tá anotando? Onde tá? Tá aqui, tá lá. Vocês estão anotando? Eu tô anotando tudo e tô colocando tudo rosa. Pode continuar, professor. Não vou atrapalhar. Se eu tiver atrapalhando, Não está atrapalhando. Vai ser muito bom ter você aqui. Estamos montando essa caixa do correio. Ai, que... Estamos pensando em possibilidades de materiais, Doroteia. E o meu desafio para os estudantes é que eles pensem em uma lista e estendam essa lista com possibilidades para construir essa caixa, não apenas da maneira que eu trouxe, mas de outras maneiras. Posso perguntar? Pergunte. Ah, eu queria saber se pode ser com crepe, fita crepe rosa. Pode ser fita crepe rosa. Pode continuar, não vou atrapalhar. Pode ser qualquer cor a fita. Pode continuar, não vou atrapalhar. Tá bom. Depois Dá de licença. fita crepe, Sem querer atrapalhar. Posso ir ao banheiro? acho que você pode. Ok, muito obrigada. Pode sim. Posso agora? Bom, pessoal, continuar anotando, que eu vou continuar anotando daqui a pouco. Não posso esquecer de lavar a mão, 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 não posso esquecer de lavar a mão. Vamos continuar então a nossa lista enquanto a Doroteia foi ao banheiro. Vamos lá? Poderíamos pensar na escrita da palavra banheiro, mas estamos fazendo uma lista com palavras que nos ajudem a montar uma caixa, a fazer uma caixa de correio. Voltamos para a nossa lista depois da fita crepe e iríamos escrever folha, que a Doroteia queria que fosse rosa, que poderia ser rosa. Então vamos para folha. Folha. Para me ajudar a escrever folha, posso pensar em outras palavras. Orelha, por exemplo. Folha, orelha. Se eu já sei escrever orelha, ou se eu posso me apoiar nessa palavra que estará escrita em uma outra lista, vejam, orelha, folha. Então, tendo escrito folha, eu poderia escrever um outro material aqui. Vamos lá. Vamos pensar e escrever em outro material. Vocês têm aqui na mesa, vejam, eu fiz a minha caixa com o papel e eu deixei da cor do próprio papel. Mas eu poderia ter usado tinta guache. Eu trouxe aqui até um pote de tinta guache para nos lembrar isso. Vamos escrever guache? Vamos lá? Eu já escrevi régua. Eu vou retornar para a tela em que escrevemos régua, porque eu quero perguntar para vocês se a palavra régua nos ajuda a escrever guache. Na verdade, eu já me recordei porque ajuda. Vejam a palavra régua. Vamos então escrever guache? Na próxima tela, guache. As possibilidades são imensas e os materiais também são. Vocês poderiam escrever fitilho, como pensamos em fitinha ou em um fio. E eu trouxe aqui também uma palavra que eu vou desafiá-los a escrever, latinhas. Como que eu vou utilizar as latinhas? Eu vou utilizar para fazer uma base, olha. Espera aí, eu vou voltar a caixa para o lugar. Vamos lá. Aham. Ficou certo? Acho que ficou. Muito bom. Fiz uma base para a nossa caixa do correio. Fiz um pezinho. Isso mesmo, professores apontando ali. Meu desafio para que vocês continuem essa lista com os materiais, pensamos nessa caixa do correio. E dentro dessa caixa, eu trouxe aqui algumas coisas para a gente lembrar. Na verdade, tem... Atenção! Vocês viram que dentro da caixa tem algo. Ela estava aberta. Vejam. Eu vou tirar o que tem aqui. Envelopes. Um envelope. 2 envelopes. 3 envelopes. 4 envelopes. Deixei os envelopes aqui entre os materiais.
em cima da cola quente, que pode ser registrada por você também. E na próxima tela, eu quero recordar com vocês das cartas que nós já fizemos leitura e estudamos no decorrer das aulas até hoje. A primeira carta, vocês lembram qual foi a nossa primeira carta da sequência? O que dizia a carta? De quem era e para quem era? Olha, esse envelope que tem aqui na minha mão vai nos ajudar a recordar dessa carta, porque o nosso trabalho continuará. Tenho aqui a carta 1, foi a nossa carta estudada. Podemos ler, então, o que é que estudamos, o que é que lemos na carta 1? Do que se tratava? O remetente era o Antônio Carlos e o destinatário era o Roberto. Pois é, vocês lembram o que é que o Antônio Carlos pedia para o Roberto? Qual era o assunto da carta? O Antônio Carlos comunicava o estado de saúde e pedia para o Roberto cuidar da plantação e do gado. Essa foi a carta número 1. Mas temos outras cartas. Vamos recordar? Temos aqui mais um envelope. Vamos lá? A carta número 2. Vamos lá. A carta número 2 tinha como remetente a Carol. E o destinatário, a pessoa para quem era enviada, era a Luciana. O que a Carol dizia para a Luciana na carta? Qual era o assunto? Vocês lembram? Era uma proposta de amizade. Elas estudavam na mesma escola, moravam próximo, e o assunto da carta continha isso. Ela avisava que tinha como desafio na escola, pela professora, escrever uma carta para alguém. E era esse o assunto e a mensagem da carta. Recordamos um pouquinho das cartas que estudamos, primeira e segunda, mas temos mais cartas, como vocês notaram pelos envelopes. E eu já vou abrir o nosso próximo envelope para recordar. Vamos lá? Nosso próximo envelope. Temos a carta 3 para recordar. A carta 3, que tinha como remetente a Fernanda e o destinatário a Amanda. Era um oferecimento de um presente, não é? Ela estava dizendo que ia oferecer um presente. A Fernanda estava dizendo isso para a Amanda. Pois é, estava fazendo um pedido de que para que a amiga cuidasse do presente, que era a coleção de conchinhas. E a nossa última carta estudada foi também sobre a coleção de conchinhas, como já apareceu ali, mas aí foi a resposta. A remetente era a Amanda e o destinatário a Fernanda. Pois é, era um agradecimento pela coleção de conchinhas, um reconhecimento de o quão especial era aquela coleção e também um oferecimento de trava-línguas. Vocês notaram que as cartas trazem assuntos e mensagens. Nós apenas conversamos sobre elas depois de ter pensado nos materiais para a confecção de uma caixa de correio, de uma escrita de listas. Nós vamos continuar esse trabalho com as cartas nas nossas aulas de amanhã. E a nossa aula se encerra, a Doroteia foi para o banheiro, não voltou. Eu vou colocar aqui na nossa tela a retomada para finalizarmos. O que fizemos? Confeccionamos uma caixa de correio ou pensamos na confecção, planejamos essa confecção. Escrevemos uma lista de materiais e tivemos também a lista de cartas estudadas.